Capítulo 12. O edifício da evolução. Como se realizam o endireitamento dos desvios e a correção dos erros na construção da nossa individualidade. Vamos agora, então, desenvolver o problema da correção dos nossos erros. Os seres não são iguais. Eles encontram-se em posições diferentes. Cada um, conforme sua posição, comete erros diferentes e, pelo equilíbrio da lei, recebe exatamente a reação correspondente, a mais adaptada à sua aprendizagem. Cada movimento nosso repercute na lei e, conforme a natureza e o tipo de vibração irradiada, movimenta aquele sistema de forças nos diferentes pontos correspondentes, gerando assim, de acordo com a excitação efetuada, uma resposta feita sob medida como vibração corretora dos nossos erros, a qual chamamos reação da lei. Os nossos erros podem se diferenciar pela qualidade no sentido da direção seguida e pela grandeza ou peso no sentido da inércia ou massa e velocidade adquiridas. Em outras palavras, nós estamos amarrados ao nosso passado não só pela qualidade dos nossos pensamentos e atos, definida pela direção em que os movimentamos, mas também por sua quantidade ou volume, assim como pela inércia adquirida com a velocidade e o ímpeto que nós os tenhamos lançado. Tudo isso pode ser corrigido, mas até que o esforço necessário seja feito, nosso passado nos prende e nos mantém seus escravos. Essa servidão é proporcional à qualidade, direção e poder dos nossos pensamentos e atos passados, até que fiquemos livres. Costuma-se dizer que cada um tem a sua estrela e nasce com o seu destino. É dessa forma que nosso passado, tal como quisemos viver, volta e nos prende. Quando uma causa é originada e, em consequência, foi movimentada uma força, é necessário exauri-la até seus últimos efeitos. Por isso, deveríamos ter o máximo cuidado antes de gerar qualquer pensamento ou ato, porque depois ficamos amarrados a eles e os levamos conosco até atingir todas as suas inevitáveis consequências. Disso não se pode fugir. Aquilo que cada um faz é feito para si mesmo, semeado no próprio campo e não no do vizinho, e deverá depois ser colhido e servir de alimento para quem o semeou. Tudo o que pensamos e realizamos é criação nossa, gerada por nós, carne da nossa carne, ambiente no qual depois teremos de viver. E quanto mais repetimos um pensamento ou um ato, tanto mais ele se estabelece, tornando-se firme e estável, tanto mais ele desce à profundeza de nossa personalidade, onde fixa aqueles marcos indeléveis que são as nossas qualidades. Mas, sobrepondo uma outra repetição à anterior, podemos apagar aquele marco substituindo por outro, através da aquisição de novos e bons hábitos que se colocam no lugar dos velhos, destruindo más qualidades para substituí-las por boas. É dessa maneira que podemos corrigir nossos erros. O arrependimento é bom, mas só para iniciar o novo caminho. Assim, este novo caminho precisa depois ser todo percorrido, pois o arrependimento sozinho nada resolve. Para corrigir o velho caminho, é necessário percorrê-lo todo novamente às avessas, em sentido contrário. Cada vida representa uma construção nova que se levanta sobre os resultados atingidos na precedente. E não é possível escolher outros alicerces. O verdadeiro objetivo da nossa existência, que é nos construirmos a nós mesmos, não pode ser alcançado no limitado número de experiências de uma só vida. Assim, cada vida ergue-se em cima da outra, assim como num edifício, cada andar ergue-se em cima do outro, que constitui o seu único apoio
sobre o qual não pode deixar de se assentar. Os hábitos adquiridos representam essa base que, ao nascermos nesse mundo, encontramos já feita por nós mesmos no passado. Quanto mais estes hábitos tenham sido enraizados em nossa personalidade, tanto mais ficaremos amarrados à estrutura dos andares inferiores. Na construção dos andares superiores, podemos modificar aquela estrutura, mas sem nunca deixar de ter em conta a construção já feita. Podemos, assim, fazer uma construção nova e diferente, corrigindo erros, modificando, acrescentando e melhorando. Porém, o novo trabalho não pode ser realizado senão em função do precedente. Podemos representar este fenômeno também com outra imagem. Uma avalanche é praticamente nada no começo, sendo apenas uma pequena quantidade de neve que, caindo e rolando sobre a própria neve, atrai mais neve, de modo que assim vai sempre crescendo cada vez mais, até se tornar uma terrível avalanche que tudo destrói no seu caminho. Aquele primeiro fragmento de neve é também efeito da tempestade que o gerou, e sua queda é consequência da sua posição no topo do monte. Assim também, nossos hábitos não são nada no começo. São apenas pequenos movimentos sem importância, nos quais ninguém repara. Mas, caindo e rolando sobre o caminho da nossa vida, eles atraem outros movimentos, e estes, com a repetição, descem até a profundidade de nosso eu, tornando-se hábitos e transformando-se finalmente na terrível avalanche dos nossos instintos, aos quais é difícil resistir. Acontece que, com a repetição de nossos pensamentos e atos, podemos adquirir, como numa avalanche, velocidade maior ou menor numa direção ou em outra. E quanto mais velocidade adquirimos, mais somos levados a continuar no mesmo sentido, sendo então mais difícil parar e corrigir o caminho a fim de endireitá-lo no sentido oposto. Esta comparação explica-nos o motivo pelo qual estes princípios não são aceitos por muitos, apesar de nos conduzirem à nossa própria vantagem. A objeção deles é que as leis, por nós analisadas, funcionam somente para as criaturas escolhidas que sabem vivê-las e não para os demais, simples seres comuns. Eles acham que as vantagens da evolução são usufruídas apenas pelos que conseguiram evoluir e não por eles próprios, que humildemente se declaram atrasados. Preferem, assim, permanecer onde estão, em poder de todos os respectivos males, em vez de se movimentarem para melhorar suas condições. Chegam até a reconhecer a lógica do que estamos demonstrando, mas concordam tão somente no terreno teórico, pois consideram sua aplicação, na prática, um pesado trabalho, uma dura fadiga, que não estão dispostos a enfrentar. Ficam assim parados, esperando até que venha o choque da dor, infelizmente indispensável para acordá-los. Preferem se adaptar a viver num nível inferior, reconhecendo-o como seu e aceitando-o com todos os seus sofrimentos, do que fazer o esforço para sair dele. Como desculpa, dizem, abre aspas, este método de viver, contando com as ajudas do céu, não é para nós, mas só para os santos, e nós não somos santos. Fecha aspas. Eles colocam os santos em altares para venerá-los, mas como seres longínquos, inimitáveis, que pertencem somente ao céu e que são glorificados, mas não seguidos na terra. Eles os veneram, porém, tão logo termina a homenagem, voltam aos seus negócios. Vamos agora explicar a razão pela qual alguns podem julgar absurda, ou pelo menos inaceitável, esta orientação. Tais indivíduos estão lançados no caminho da descida, e para quem, devido à velocidade adquirida, sente-se impelido para baixo, é absurdo falar em caminhar para o alto.
É exatamente essa velocidade atingida na descida que faz parecer impossível percorrer o caminho da subida. Mas, na verdade, para inverter a direção no sentido da subida, é necessário primeiramente ter vencido, reabsorvido e neutralizado toda a velocidade adquirida na descida. É por isso que muitas vezes estas teorias são julgadas inaplicáveis. É como alguém que, estando perto de declarar a falência, julga ser inútil fazer economias. É a psicologia do desespero de quem, não conhecendo coisa alguma do amanhã, fica cego e desorientado, convencido de que é inútil trabalhar para um futuro completamente ignorado. Se neste raciocínio o que vale é o presente, então escolhemos a vantagem imediata, tirando proveito de tudo o que chega ao nosso alcance, aconteça o que acontecer, mesmo contraindo novas dívidas. Isto porque nunca verificamos a realidade da existência de um banco no céu, que toma nota de tudo. Não sabemos se existe ali um débito ou um crédito nosso, nem como e quando acertar as contas, se porventura existir tal banco. Se o mundo está repleto de indivíduos que pensam assim, isso não quer dizer que tal método seja lógico, vantajoso e recomendável. Que ajuda pode chegar do céu se nós fechamos as portas, impedindo sua entrada? Neste caso, as leis do alto querem nos ajudar, mas nós não as deixamos funcionar em nosso benefício. Na verdade, o desejo de felicidade permanece neles, mas para satisfazê-lo, em vez de procurarem ganhar um crédito com seu esforço, buscam antes alegrias, aumentando sempre mais o seu débito, o que significa aumentar a sua velocidade no caminho da descida, tal como acontece com o alcoólatra, que bebe sempre mais, e com o toxicômano, que se intoxica cada vez mais, até a destruição de si mesmo. Este é, de fato, o ponto onde automaticamente termina o caminho da descida. Daí se deduz quão grande valor representa para o nosso bem o fato de possuirmos uma orientação, porquanto ela não somente nos conduz à salvação, mas também nos liberta do fracasso espiritual. Eis o motivo pelo qual estamos conversando. Existe um paraíso para todos, mas a maioria não quer realizar o esforço de subir até ele. O fato é que não há escapatórias, pois subir é a lei de nossa vida, que funciona desta maneira em nosso nível. Assim, enquanto permanece o desejo de felicidade, vamos merecendo sempre mais sofrimento, porque a velocidade adquirida nos leva sempre mais para baixo. A felicidade que alcançamos por meios ilícitos ou atalhos para escapar à lei não é o salário merecido de nosso trabalho, mas sim um roubo, algo conseguido fraudulentamente. E julgamo-nos inteligentes e hábeis quando conseguimos realizar isso. Acreditamos ser inteligentes por ter imaginado enganar a lei. Mas isto é astúcia, a inteligência dos loucos, porque não se pode enganar a lei. Este é um raciocínio às avessas, porque o engano sempre volta sobre o enganador. Significa disparar uma arma contra si mesmo. Não é possível evadir-se da justiça de Deus. O dia da prestação de contas acabará por chegar, e tudo terá de ser pago. O que acontece então? Acontece aquilo que vemos no mundo, desastres. Eles, de fato, representam o ponto final da queda da avalanche. Eis onde acaba a grande sabedoria dos astutos deste mundo. Assim, a loucura humana fica enquadrada dentro da perfeita lógica da lei. Estamos aqui tecendo uma rede de conceitos e armando um edifício de fatos para explicar e demonstrar estas verdades. Nos meus livros, o ponto de partida está nas teorias, para chegar depois às suas consequências práticas. Nestas palestras, o ponto de partida é a realidade de nossa vida,
que se torna compreensível quando é explicada por aquelas teorias. Podemos assim entender quão complexo é o jogo se o olharmos em profundidade. Cada uma de nossas vidas passadas teve seu destino, e nele esgotaram-se os efeitos próximos das causas que anteriormente havíamos posto em funcionamento. Da mesma forma, nosso destino atual é a consequência dos pensamentos e atos com que o construímos, tal como a queda da avalanche não depende só da neve que a forma, mas também da altura de onde partiu. Ao mesmo tempo, esses pensamentos e atos foram por sua vez a consequência de hábitos adquiridos através dos pensamentos e atos das vidas precedentes. Tudo, em cada momento, é efeito e causa ao mesmo tempo, é fruto do passado e semente do futuro. Enquanto nosso impulso anterior não se esgotar e o nosso caminho não estiver endireitado, nossos pensamentos e atos serão determinados pelos nossos hábitos e instintos, como os construímos no passado. Com os pensamentos e atos atuais, construímos os hábitos e instintos futuros, que dirigirão nossos pensamentos e atos de amanhã, com os quais, por sua vez, construiremos nossa personalidade de depois de amanhã, e assim sucessivamente. É assim que estão acorrentados à mesma cadeia os diferentes momentos da construção de nós mesmos, constituindo os degraus sucessivos da evolução do nosso eu. Cada degrau apoia-se sobre o precedente. Ai de quem começa a enveredar pelo caminho da descida e tomar velocidade nesse rumo. Quanto maior for a velocidade adquirida, tanto mais difícil será parar e mudar a direção do caminho. O contrário acontece para quem tomou a estrada da subida. Na economia do céu não há inflação monetária, porque o valor da moeda está sempre sustentado por uma reserva de ouro infinita, que é Deus. Portanto, vale a pena fazer economias, porque no banco de Deus nunca há perigo de desvalorização. Os montantes ficam sujeitos a um juro composto, que representa uma tendência a fazer crescer sempre mais o capital. Tudo isso ajuda na subida, que se torna assim cada vez mais fácil. Por outro lado, a descida em velocidade também tem os seus juros compostos, porém às avessas, no sentido de dívida e não de crédito. Há, portanto, nas duas direções opostas, a mesma tendência para a aceleração, cada uma dirigida para seu ponto final, a salvação para quem sobe e a destruição para quem desce. Cabe a nós escolher o caminho. Final do capítulo 12.